Olá, o meu nome é Beatriz Val e estou muito feliz por participar no episódio do podcast do Ponto Eutético e falar um pouco sobre a minha experiência na DTU, na Dinamarca. Sejam bem-vindos ao Ponto Eutético, o podcast que gosta de brincar com legos para ver a marca de injeção no plástico. Neste episódio, vinda do país nórdico Dinamarca, temos como convidada atual a vice-presidente do NUMAD, Beatriz. Obrigado por vires cá, desde já, pela primeira vez no nosso podcast, falar-nos da tua experiência de Erasmus. Então, Dinamarca, em que cidade é que ficaste lá? A universidade na qual eu estudei é a DTU, que fica a norte de Copenhaga, nos subúrbios, e eu demorava mais ou menos 1 hora até Copenhaga de transportes públicos, por isso é relativamente próxima. E foi a tua primeira opção ou preferiste ter ido para outro sítio e calhou por acaso a Dinamarca? Não, foi mesmo a minha primeira opção. Eu estava bastante ansiosa para ir, porque eu considero a Dinamarca um país bastante evoluído e queria bastante testemunhar como é de facto viver na cultura dinamarquesa, porque eles são muito organizados, então queria vivenciar. Então isso. nunca lá tinhas ido? Foi a primeira vez? Sim, foi mesmo a primeira vez. Logo morar lá? Sim. Tiveste lá quanto tempo? Estive lá 6 meses. Também foi a minha primeira experiência a morar sozinha, então também adiciona mais a esta experiência. Eu fiquei bastante satisfeita, fiquei numa residência. Lá é bastante fácil ficar em residências, por isso não tive problemas em arranjar a casa. E fiquei bastante satisfeita com as instalações, com tudo. Pronto, aqui a Dinamarca é conhecida por ser um dos países mais felizes do mundo. Sentiste isso enquanto estavas lá ou não? Eu senti, por exemplo, a nível de estudantes, porque eu convivi muito mais com estudantes, principalmente por também estar numa residência de estudantes internacionais, o que tem as suas vantagens, mas desvantagens, porque eu não convivi assim tanto com dinamarqueses, mas no geral acho que eles têm uma perspectiva de vida um pouco mais descontraída. Talvez essa descontração também venha da organização deles, porque eles são extremamente organizados, a meu ver, e acho que isso proporciona-lhes uma certa descontração no seu dia-a-dia. Tu achas que, pronto, tu deves ter, foste às aulas? Sim. Eles lá toleravam os atrasos ou não? Nunca me aconteceu nenhuma situação em que um professor se levantasse e criticasse algum atraso. Achei bastante. Toda a gente muito tranquila, por isso, não, acho que eles não criticam os atrasos. Com certeza não gostam de atrasos, porque eu tive reuniões de grupo com dinamarqueses e ninguém se atrasa, mas ninguém levanta um problema. Ok. Quando estiveste lá, tu, na transição de ires do técnico para estudar para lá, consideraste que o processo foi muito burocrático? Como é que foi a transição da faculdade? Então, eu fui de Erasmus através do programa Erasmus mais Estudos. E sim, tive que tratar de uma série de papéis mais voltados para a bolsa, porque quando nós ingressamos neste tipo de programa de mobilidade, nós estamos sob a alçada de uma bolsa. Por isso tive que tratar de alguns papéis. Tive pouco tempo para tratar, infelizmente, mas isso também é porque eu fui numa mobilidade de segundo semestre. Sei que os meus colegas que vão de primeiro semestre têm uma maior facilidade, têm mais tempo. Mas é tudo fazível num tempo. Eu tive 4 dias para tratar de tudo. Sim, foi bastante curto. Mas também porque eu e o meu colega que foi para a Suécia éramos das primeiras universidades que tinham a deadline mais cedo para entregar os papéis. Ok. Então também foi só por isso que eu tive 4 dias. Isso quer dizer que o prazo de lançamento do programa Erasmus aqui no técnico e depois lá, da inscrição lá, é assim tão curto? Sim, porque isto acontece com várias universidades. Todas têm um calendário letivo diferente umas das outras. O nosso início do ano letivo não coincide com o início do ano letivo dinamarquês e, por isso, não há uma coincidência do início do segundo semestre. Por isso é que eu tive menos tempo para tratar dos papéis. Conheço colegas que só foram 1 mês depois de eu já lá estar. Então, com certeza, diverge bastante à altura das aplicações. Uma coisa que tu deves ter notado de certeza foi o tempo. Sim, Mais sem chuvoso, mais dúvida. frio. Sem dúvida. Aqui, pronto, o tempo lá é bastante diferente do de cá. Quando mais cá estão sol. 40, lá estão no máximo 20 e qualquer coisa. 21 é o verão. Fez muita diferença essa mudança de clima? Sim, algo que eu gostei imenso de ver foi, de facto, nós vermos as estações a mudar. Porque eu cheguei lá, ficava completamente escuro, assim, escuro, nível Tu chegaste noite. lá em Fevereiro? Talvez? Sim, eu cheguei a 28 de janeiro, foi Ok. mesmo no iniciozinho ali de fevereiro, finais de janeiro, e eu cheguei e ficava completamente de noite às 5h30 da tarde.
E isso foi um choque, porque eu ficava com sono muito cedo e os meus horários ficaram todos desregulados. Depois, no verão, eram 11, 11h30 ainda estava claro. E depois começava a ficar claro também muito cedo no verão. E ver neve, chuva e depois as coisas a ficarem verdes, ver as estações de facto a passar. Tem mais incrível. transição entre estações do que cá. Sim. Cá só chove, não chove. Sim, mas o clima de Portugal não se compara, é muito melhor. Se eu tivesse que ficar lá, eu voltaria para passar os verões cá, sem dúvida alguma, porque 21 graus lá continua frio para um verão, obviamente. Vocês lá tomavam uma medida especial por causa do frio? Ou como é que era a vossa vida, por exemplo, durante o inverno? Eu sei que não apanhaste já aquele inverno de dezembro, Sim. mas apanhaste frio de certeza. Sim, eu tive que comprar um casaco específico, que por acaso quando eu estava a experimentar cá, não aguentei sequer 2 minutos com ele enquanto eu estava a ver se servia, porque era demasiado quente, mas lá foi o casaco que me salvou, luvas, botas de neve. Como eu apanhei neve em março, o que pode parecer estranho, mas apanhei neve tarde, não apanhei o inverno rigoroso deles, não apanhei temperaturas negativas. Apanhei só no iniciozinho da manhã. Apanhei 0 graus, 2 graus, menos 1 às vezes, mas... Nada de especial, menos 1 é Nada de especial, é tolerável, acreditem, é bastante tolerável, não passei frio, não. Você diz que o frio de lá é diferente do frio de cá? Sim, é engraçado, porque o vento parecia mais frio, óbvio, porque a temperatura estava mais baixa, mas não consigo explicar. Então pronto, é falar de mudanças, como é que eram lá os hábitos alimentares lá? Os hábitos alimentares dos dinamarqueses são bastante diferentes dos portugueses, no geral. Posso dar um exemplo de uma história que eu estava tranquila na minha aula, olho para a frente e está um rapaz que saca de um tupperware, tinha um pepino lá dentro e começa a comer o pepino, como se fosse... Não era um mini pepino, era só um pepino era um normal. Pepino. E de cenouras... E estava cortado? Ou era só Só a dentada mesmo. inteiro? Sim. E cenouras também. Não eram aquelas cenouras baby, eram mesmo cenouras. Por isso... Descascadas? Não, sim. Ok. Pronto. Mas achei engraçado. Eu fui lá e pronto, eu acho que é a vossa cantina, que pronto, aquilo é um buffet. E eles têm lá, pronto, é pago ao peso. Sim. E a maior parte dos pratos eram todos vegetarianos. Aquilo havia tipo um cantinho da carne. Era o que. Imagina, carne. É tipo. O cantinho dos vegetarianos. Não, é o cantinho da carne. Sim. Tem um daqueles. Como é que aquilo se chama? Os tabuleiros. Tem um tabuleiro de carne e o resto tudo é legumes, fruta, vários pratos vegetarianos. Pronto, uma pessoa ali chega assim, sentes um bocado excluída. Tu tiveste dificuldade em encontrar algum alimento específico? A nível da cantina, aquilo realmente tinha muitos vegetais, tinha carne, aquilo dependia do dia. Havia dias em que eu gostava mais da comida, outros que nem tanto, porque realmente às vezes eram coisas muito vegetarianas que eu não estou habituada, mas no geral a comida era boa, a peso, e paga a peso. A nível dos supermercados... É um bocado caro. Sim, Dinamarca no geral é bastante cara. A Dinamarca é um país muito... Como é? Sim. Continue, depois já falamos deste tópico. Ok. A nível dos supermercados, eu fui principalmente ao Aldi, que existe cá, e ao Netto, só que eles lá são lojas de desconto, é assim que eles chamam. Normalmente são lojas que têm menos marcas, é muito mais marca branca, a marca deles, ou uma marca específica, e quando acaba o estoque, eles não repõem. Então muitas vezes havia falta de determinadas coisas que eu queria e uma delas foi o azeite. Eu passei durante umas 3 semanas, fora de brincadeira, a poupar o azeite que eu tinha em casa porque já não havia mais azeite à venda no Aldi. Então depois eles voltam a repor quando? Não sei, isso já não Quando sei. voltarem? Sim, é quando voltarem. Eventualmente eles repõem, eles não têm sempre os mesmos produtos. Mas lá está, isto não são supermercados grandes, isto não é um Jumbo, não é um Continente. São coisas mais pequenas, mesmo ali no meio das zonas residenciais. Tipo mercearias. São tipo lojas locais. Sim. Muito mais voltado para esse aspecto. Então o azeite, que nós, a cultura mediterrânea, cozinha imenso com o azeite, nós não usamos tanto margarina, muito menos óleo. Lá eu acho que eles usam mais margarina, posso estar errada, mas então decididamente a falta de azeite marcou-me. Não, deve usar muito mais essa gordura do que por causa do inverno. Sim, também pode ser. Pronto, então agora podemos falar de como é que é o custo de vida na Dinamarca.
No geral, as coisas são caras. Acho que ninguém vai viajar para a Dinamarca e não tem a noção de que realmente o custo de vida é mais elevado. Os ordenados também são mais elevados. Então. Acho que lá com uma ideia um bocado diferente. Não, a maioria das pessoas sabe que realmente Dinamarca tem um custo de vida elevado. Então, por exemplo, eu para fazer o meu Erasmus, eu já sabia, quando eu meti na minha lista de prioridades, que Dinamarca era um país com custo de vida mais elevado. Tanto que a nossa bolsa é mais elevada do que outros países, não é assim tão mais elevada, mas pronto, é sempre uma ajuda. Então é mesmo uma questão de preparação e de fazer um orçamento. Tudo é possível dentro de um orçamento. Isso também foi algo que eu introduzi na minha vida, porque eu não fazia algo tão sério, porque eu moro com os meus pais, e como eu fui morar sozinha, realmente tive que fazer um orçamento mais sério, gerir melhor os meus gastos e preparar-me para os possíveis gastos que eu iria ou não ter. No caso, não conseguias ter gastos, porque não havia nada para comprar. Sim, azeite não foi... Não foi um grande gasto. Não. Agora, falando mais em termos académicos, de como é que eram as diferenças das faculdades, o método de ensino é muito diferente do técnico, se calhar principalmente agora, em que temos em períodos. É curioso referir isso dos períodos, porque sim, no técnico 2 semestres, 2 períodos por semestre. Lá eles têm um período de 13 semanas, em que os alunos têm as cadeiras normais do seu currículo, do seu percurso académico, mas depois eles têm 3 períodos extra, que é de um mês cada um, em que eles tiram esse mês para se especializarem numa única cadeira. Normalmente são cadeiras de projeto. Ou seja, eles passam 13 semanas a fazer cadeiras normais, tal como nós todos fazemos. Chega, por exemplo, a janeiro e eles fazem uma cadeira especial, que é uma cadeira de projeto, em que, por exemplo, é inovação. Eu tive alguns amigos que fizeram essa cadeira de inovação, em que eles, em grupo, têm reuniões semanais, têm aulas, todos os dias, durante esse mês, e no final têm que apresentar um projeto. Neste caso era um projeto inovador que propunha uma solução para uma determinada coisa. Da cadeira de inovação. Tá. Sim. Então isso é diferente. A nível de período de exames, nós temos um período... É 7 semanas os nossos períodos? É. Sim. Temos um período de 7 semanas, uma semana de preparação, uma semana de exames, depois começa o outro período. Por exemplo, no exemplo do primeiro semestre. Eles lá têm 13 semanas, que é o primeiro período deles, e depois têm logo um mês de exames. Há quem tenha exames no primeiro dia desse mês, o que eu acho que não seja comum, também não quero estar aqui a generalizar, mas eu tive um bom tempo para me preparar e os meus exames era cada um na sua semana ao longo desse mês, então foi uma época de exames mais descontraída também. A nível... Só desculpa lá. Nas tuas, estavas a dizer, a modalidade de 3 semanas e depois um mês para se especializarem. Tu apanhaste essas duas de forma, ou seja, conseguiste tirar várias cadeiras e depois especializar-te? Sim, eu tinha essa opção, mas nós temos cá que fazer uma lista de equivalências para o Learning Agreement e para o Plano Inicial do Estudante, que são 2 documentos que é necessário para o programa do Erasmus, e então eu consegui ter todas as minhas equivalências no período das 13 semanas, então eu não tive que fazer nenhuma cadeira em junho. Tive amigos meus portugueses do técnico que optaram por fazer já créditos extra, por isso agora não vão ter que fazer, por exemplo, uma opcional, e fizeram esta cadeira de inovação. Mas eu decidi aproveitar o meu último mês lá de forma mais descontraída, e como eu já tinha tudo o que eu precisava, e tenho o NEMAT para acreditar, não quis fazer uma cadeira em junho. Como é que são lá as infraestruturas lá da DTU? Se calhar acrescento só uma coisa na minha resposta, que era a nível dos exames. Eu sei que existem experiências bastante diferentes, por isso eu vou obviamente apenas falar da minha experiência. Todos os meus exames foram em computador e com consulta. Eu tive orais, uma cadeira eu tive oral, por isso era só uma apresentação. O oral era obrigatório ou era tipo como nós temos aqui... acima de 18 ou 17? Não, era obrigatório. Em vez de exame escrito, era exame oral. Ou seja, estavas numa sala com um júri e eles faziam-te perguntas, tu ias respondendo e depois no final eles davam-te uma nota. Isso é um exame oral. Depois, os meus exames escritos foram realmente todos no computador, com consulta, 4 horas. Estava assim numa mesinha individual com 2 tomadas só para mim. Tinha um senhor dos serviços informáticos para me ajudar caso eu tivesse algum problema, por ser um exame no computador. Por isso são métodos de ensino e métodos de avaliação realmente muito diferentes. Todos têm as vantagens e desvantagens, mas no geral achei um processo mais descontraído. Por ser 4 horas de exame, podia-me levantar, ir à casa de banho, é completamente diferente da experiência que nós temos aqui.
A nível das infraestruturas, eles têm, como tu disseste, são uma universidade que tem um campus muito grande, especialmente do Lungo, nunca fui ao outro campus, e as infraestruturas deles eu achei impecáveis. A nível de biblioteca, a biblioteca tem 3 andares, com zonas de estudo, tem uma zona de silêncio, tem uma sala de realidade virtual, ou seja, tu reservas num site específico deles e podes ficar lá com os teus amigos a jogar jogos de realidade virtual completamente gratuito, porque aquilo faz parte da universidade. Então eles também valorizam essa parte da convivência, de teres tempo para estar com os teus amigos, e a própria universidade faculta instalações para isso. Eles têm muitos espaços internos, como lá fora é muito frio, especialmente no inverno. Eles têm muitas áreas de convivência, têm muitas mesas, muitas zonas onde podes comer, muitas zonas onde podes fazer trabalhos de grupo. Então é um pouco diferente da nossa universidade, mas ambas têm boas instalações. As de lá são mais recentes do que o técnico. A carga horária era semelhante? Ou... era-se como é que era? Pronto, tu dizes que eles apelam ao convívio. Vou assumir que a carga horária não seja assim também tão exigente. Isso é curioso, porque eu tinha aulas de 4 horas. Era bastante diferente das daqui. As daqui têm 2 horas, no máximo, normalmente. Mas lá eles faziam vários intervalos e era para dar uma continuidade. Uma coisa que eu achei bastante curiosa na universidade é que antes mesmo de te inscreveres em qualquer cadeira, eles já têm disponíveis os horários das cadeiras, são sempre os mesmos. Imagina, cerâmicos é sempre segunda-feira às 8 da manhã, durante o ano letivo inteiro. Então, tu consegues construir o teu horário... Às 8, Sim, sim. Consegues construir o teu horário e inscrever-te nas cadeiras em função de se vais ter sobreposições ou não. O que para Erasmus deu bastante jeito. Vocês se calhar também tinham, por causa de a noite ser mais depressa lá, o horário era mais cedo, era mais concentrado na parte da manhã? O meu era, mas eu sei que havia aulas específicas que eram dadas quase até às 10 da noite, mas sei que era uma coisa pontual. Eu não tive nenhuma cadeira desse género, mas tenho amigos que tiveram. Mas sim, realmente o meu horário era mais focado na parte da manhã. Ok. Como é que, pronto, fizeste lá, como é que era a interação lá com os dinamarqueses e com o pessoal que estava na tua turma? Eu não tinha o conceito de turma, como nós conhecemos aqui, porque era várias pessoas a tirarem diferentes cadeiras. Então eu não tinha propriamente uma turma fixa. Eu ia sempre conhecendo várias pessoas, o que para mim foi bastante vantajoso, porque eu não me importo e até gosto de conhecer pessoas. Acho que é importante. Se vamos para um programa de Erasmus, é para conhecer e estar a par da cultura local, não é? Exato. Então, eu fiz amizades com dinamarqueses, com pessoas estrangeiras, italianos, gregos, franceses, todas as nacionalidades quase. Foi engraçado ver as diferenças culturais de cada um. Não tive assim nenhum choque com nenhum deles, mas há nacionalidades que, na minha opinião, são um pouco mais dramáticas do que outras, umas mais fechadas do que outras. Então foi engraçado ver o quão diverso pode ser o nosso O que é que contacto. achaste do dinamarquês? Os dinamarqueses, eles têm aquela fama, os nórdicos, de serem mais frios, mais fechados. E, na minha opinião, eles são pessoas bastante simpáticas. Quando nós falamos com eles, eles estão dispostos a ajudar, são simpáticos, são abertos. Manter uma amizade, estabelecer um contacto mais próximo, a meu ver, é mais difícil. Não consegui fazer propriamente uma amizade, aquilo que nós chamamos de amizade, com nenhum dinamarquês. Eu fiquei conhecidos. Fiz trabalho de grupos com eles, mas sentia sempre que havia ali uma barreira de proximidade. E talvez a um primeiro contacto eles possam ser mais tímidos do que nós, os portugueses. Acho que nós somos mais extrovertidos no geral, em comparação com eles. Sentiste que a barreira linguística fosse um problema? Não, de forma alguma. Nunca senti que o facto de eu não falar dinamarquês fosse um problema. Todos falavam, todas as faixas etárias, inclusive velhinhas, tudo, falavam muito bem inglês. Eu fiz uma viagem mais para o interior da Dinamarca, onde realmente eles não falavam tão bem, mas não senti nenhuma barreira. Talvez só uma, agora que estou a pensar sobre o assunto, no supermercado. Porque
todos falavam inglês, mas as etiquetas dos preços e tudo estava em dinamarquês. Então, por exemplo, se eu queria comprar um salmão, eu tinha que andar à procura da marca de salmão nas etiquetas para saber o preço, por exemplo. Não, aí senti uma certa barreira e eu decididamente gostaria de ter ido para a Dinamarca já com um certo nível básico de dinamarquês. Para já, porque eu acho que se vamos para viver durante 6 meses num país estrangeiro, acho que devemos demonstrar o mínimo interesse pela cultura deles, pela língua deles. Então, realmente foi uma falha minha eu não ter aprendido dinamarquês. Tudo que eu sei dizer é água, olá, coisas muito básicas. Queres dizer olá em dinamarquês? É hi. É a mesma coisa com inglês. O que por sinal era engraçado, porque, por exemplo, quando eu dizia hi ao senhor do supermercado, ele falava comigo em dinamarquês, porque então eu passei a dizer hello, que é para estabelece logo que eu não sei falar dinamarquês. O que é que achas que esta experiência te trouxe de... Não é de... Como é que é? Tenha trazido novas qualificações para poderes aplicar no mercado de trabalho lá ou cá? Sim, então eu de Erasmus eu convivi, como já disse, com várias nacionalidades, com pessoas muito diferentes e acho que isso só por si já me traz novas qualificações para o mercado de trabalho, porque sei lidar com personalidades diferentes, a nível social senti que evolui realmente. A nível de metodologia de trabalho, eles são muito mais organizados, então eu consegui também adotar isso para a minha organização pessoal. A nível de trabalhos, adorei fazer trabalhos com dinamarqueses, porque eles ensinaram-me técnicas novas, métodos novos de trabalho a nível de fazer relatórios, que eu adoto até hoje, então talvez tenha sido um hábito. Talvez tenha sido um hábito. Então, toda essa aprendizagem que eu tive lá certamente aumenta as minhas qualificações para o mercado de trabalho. Como é que classificarias a tua experiência assim no geral? De 0 a 10? 0 a 10. 10. Realmente eu gostei muito. Eu sei que há pessoas que, por exemplo, do clima não dariam uma nota 10, mas lá está, eu já fui com esta mentalidade que não ia ser igual, que ia ser algo diferente, por isso talvez eu também tenha de 10 por não ter ponto de comparação. Okay. Também é importante frisar isto, porque eu só fiz um programa de Erasmus na minha vida e foi para lá, mas nunca me senti desiludida com o país, nunca me senti desamparada, também porque eu criei logo uma rede de apoio. Enquanto eu estava cá, eu já sabia quais eram os portugueses do técnico que iam comigo para a Dinamarca, então eu nunca me senti sozinha. Antes de ir, eu já tinha amigos que iam estar na Dinamarca comigo, então nunca me senti desamparada. Se eu tivesse alguma dúvida, sabia a quem recorrer. No geral, a universidade também é bastante rápida a responder, nunca foi um problema. Se eu tivesse algum problema a nível de alguma burocracia, algum papel por resolver, por assinar, eles eram super rápidos a responder e isso também me tranquiliza bastante. Queres-nos contar alguma assim, uma história que só podia ter acontecido na Dinamarca? Ok. Talvez, isto é um pouco vergonhoso para mim, mas eu vou contar. Então, como sabem, eles lá andam todos de bicicleta e eles esperam um certo comportamento das outras pessoas. Eles esperam que nós tenhamos um comportamento adequado para o ambiente em que nos encontramos, coisas deste género. Então eu cheguei do aeroporto, estava com a minha malinha de viagem, estava a levar do hotel, porque eu quando cheguei fiquei no hotel e só depois é que fui buscar as chaves para ir para a residência. Quando eu estava neste trajeto, porque o hotel era mesmo ao lado da residência, eu levei à mão, não levei de autocarro nem nada. Vamos então seguir para um segmento, o Perguntas Rápidas. Então pronto, não sei se já conhece o jogo. Temos agora o Perguntas Rápidas, que é um jogo em que nós fazemos 7 perguntas em 40 segundos e se não souberes vais só ter que dizer passe. Ui. Quando estiveres pronta, podes avisar. Ok, estou pronta. Estás pronta? Sim, estou pronta. Então vamos começar. Qual é a capital da Dinamarca? Copenhaga. Como se chama o parque de diversões de Copenhaga? Tivoli. Tivoli. Eles têm uma pronúncia Como se diz diferente. engenharia de materiais em dinamarquês? Passo. Qual é o nome da famosa marca de brinquedos fundada na Dinamarca? Lego. Qual é o nome da rainha de Dinamarca? Ai, que vergonha, passo. Copenhaga fica mais perto da cidade de Oslo ou Estocolmo? Oslo. Qual é a moeda da Dinamarca? Coroa dinamarquesa. Temos aqui impecável. Ainda faltaram 12 segundos. De tempo. Sorte. Muito bom. Foi o problema de ter passado muita vez. Temos que agradecer então à nossa convidada
por ter tido um excelente desempenho aqui no nosso... Falhou aqui umas quantas perguntinhas, mas não te preocupes. Que vergonha. Esse Tenho que estudar. Tens que estudar. Vai-te pelo menos inteirar do nome da rainha. Sim, isso realmente foi uma grande falha. E pronto. E pronto, e agora encerramos assim o nosso episódio. Obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Que obrigado também à Marta por estar aqui hoje também. Com certeza. É sempre um prazer. E voltamos a ver-nos no próximo episódio, onde estaremos à conversa com materiais. O Ponto Eutético é uma produção de NEMAT, Núcleo de Estudantes de Engenharia e Materiais do Instituto Superior Técnico. Apresentado por Marta Pimenta e Afonso Lebão. Música de Gonçalo Falcão. Produção executiva de Raquel Moraes Manso. Edição de Tiago Guerreiro. Produção de Afonso Lebão, Diogo Fernandes e Joana Vital. E Talent Booking de Marta Pimenta. Subscrevam já o Ponto Eutético no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que ouçam os vossos podcasts. E não percam nenhum episódio. Para mais informações sobre o podcast, sigam o nosso novo Instagram, Ponto Eutético. Para seguir as atividades do NEMAT, podem consultar o nosso site e seguir a nossa página de Instagram, Nemateriais. Até à próxima!